Existem 1000 maneiras de morrer em Roma: fome, doença, espada. Mas a pior de todas é ser forçado a destruir a única coisa que te manteve vivo. Marcos e Adrian passaram 12 anos procurando um ao outro. Hoje, encontrarão-se na arena, com armas nas mãos, e 50.000 pessoas gritando por sangue. Esta é a história do amor que Roma tentou matar, mas acabou incendiando um império. 12 anos antes, nas profundezas de uma mina de cobre ao norte de Roma, onde o sol nunca alcança e o ar cheira a suor e morte, Marcos tinha 11 anos. Seu corpo já mostrava sinais do homem que seria: ombros largos para a idade, mãos grandes e calejadas, mandíbula quadrada sob a sujeira. Seus olhos castanhos escuros pareciam mais velhos que o corpo, olhos de quem já viu demais. Ele havia acabado de receber 20 chibatadas por roubar pão. Deitado de bruços no chão de pedra, sangue escorria das costas em fios finos. Não chorou. Nunca chorava. Adrian tinha 10 anos. Cabelo loiro escuro grudado na testa suada, olhos verdes que brilhavam mesmo na penumbra. Magro, mas com a elegância natural de um gato. Movimentos precisos, graciosos. Seu rosto teria sido chamado de belo se não fossem as cicatrizes de chicote já marcando as bochechas. Ele se arrastou até Marcos carregando uma caneca de água suja. "Bebe", Adrian sussurrou, forçando a caneca nos lábios de Marcos. Marcos virou o rosto. "Você também precisa. Eu preciso que você não morra. É diferente." Adrian forçou novamente. Marcos bebeu. O gosto era de ferrugem e terra, mas era água. Seus olhos encontraram os de Adrian, e algo passou entre eles. Algo que nenhum dos dois tinha nome para dar. "Por que roubou o pão?" Adrian perguntou, limpando o sangue das costas de Marcos com trapo úmido. "Por que você não comeu nada em 3 dias?" Adrian congelou. "Como você sabia?" "Eu te observo." Marcos disse simplesmente. Silêncio. Apenas o som de picaretas distantes e correntes arrastando. "Marcos?" Adrian sussurrou. "Quando crescer, se a gente sobreviver, você acha que pode existir um lugar onde a gente escolhe ficar junto? Não porque somos escravos na mesma mina, mas porque queremos." Marcos virou a cabeça. Mesmo com dor, seus olhos eram firmes. "Eu não preciso esperar crescer, Adrian. Eu já escolhi." Adrian sentiu algo apertar no peito. Algo quente. Algo perigoso. Naquela noite, quando os guardas apagaram as tochas, os 2 garotos dormiram encostados. Adrian tremendo de frio. Marcos ignorando a dor das costas apenas para manter Adrian aquecido. "Promete uma coisa." Adrian sussurrou no escuro. "O quê?" "Se eu morrer primeiro, você vive por mim. Não desiste." Marcos apertou a mão fina de Adrian. "E se eu morrer primeiro? Aí eu vivo por você." "Então promete outra coisa," Marcos disse, voz mais séria que qualquer criança de 11 anos deveria ter. "Promete que se a gente se separar, você me espera. Não importa quanto tempo, eu vou te encontrar." "Marcos, isso é impossível." "Promete." A voz dele ecoou no silêncio. Adrian engoliu seco. "Eu prometo. Te espero. E eu prometo que te encontro." Eles selaram o pacto, entrelaçando os dedos mindinhos. Um gesto de criança. Um juramento que mudaria tudo. 3 dias depois, mercadores de escravos invadiram a mina. O supervisor, um homem gordo chamado Cláudio, estava vendendo estoque fresco para pagar dívidas de jogo. Separou as crianças em filas. "Você." Cláudio apontou para Marcos. Ossatura forte, ombros largos, bons dentes. "Serve para gladiador." Empurrou Marcos para a fila da direita. "E esse?" Um mercador magricela chamado Sérvio apontou para Adrian. Cláudio pegou o queixo de Adrian, virou seu rosto de um lado para o outro. Sorriu. "Esse é muito bonito. Pele clara, feições delicadas, olhos exóticos. Vai servir bem nas casas dos patrícios." O que ele não disse em voz alta: Adrian seria vendido para a prostituição. Marcos entendeu. Tentou correr para Adrian. Guardas o seguraram. "Adrian!" Marcos berrou, lutando contra 3 homens adultos. Adrian também lutou, chutando, mordendo. "Não, Marcos, não me deixa."
Calde socou Adrian no estômago. O menino dobrou, sem ar. Filho da puta. Marcos cuspiu, conseguindo dar uma cabeçada em um dos guardas. Levou uma pancada de cacetete que o deixou tonto. A última coisa que viram foi os dedos um do outro se soltando. Eu vou te encontrar. Marcos gritou, sangue escorrendo da boca. Eu juro que vou. Eu te espero. Adrian chorou, sendo arrastado. Um tapa o silenciou. As carroças partiram em direções opostas. Marcos na carroça para Ludus Magnus, a maior escola de gladiadores de Roma. Adrian na carroça para a vila do senador Lúcio Valério, homem conhecido por sua coleção de belezas jovens. Enquanto a distância crescia, uma tempestade começou a cair, como se os deuses chorassem pelo que acabará de ser destruído. Marcos gravou aquele momento na alma. A chuva batendo nas grades da carroça, o grito abafado de Adrian, a sensação de impotência absoluta. Ele tinha 11 anos, e acabará de perder a única pessoa que amava. Mas fez uma promessa, e Marcos sempre cumpria suas promessas. Roma, 168 depois de Cristo, a maior cidade do mundo conhecido. Marcos agora tinha 23 anos, e não era mais um menino. Era uma obra de arte esculpida em músculo e cicatriz. 1,88 m de altura, ombros largos como portão de muralha, peito definido, cada músculo desenhado sob a pele bronzeada pelo sol da arena, braços grossos, veias saltadas quando apertava os punhos, abdômen marcado em placas duras, coxas poderosas de quem carregava a armadura pesada, cabelo castanho escuro caía até os ombros, geralmente amarrado em rabo baixo, barba rala cobria a mandíbula forte, cicatrizes cruzavam o torso, cada uma história de sobrevivência. A maior, uma garra irregular no peitorais esquerdo, de quando enfrentou um leão com apenas 16 anos. Mas eram os olhos que assustavam, castanhos escuros, intensos, que pareciam perfurar quem olhasse. Olhos que viram muita morte, olhos que nunca deixaram de procurar. As mulheres da vila sussurravam quando ele passava. Algumas ofereciam favores sexuais. Ele sempre recusava, educadamente. Não por falta de desejo, mas porque não conseguia se entregar quando metade de seu coração ainda procurava alguém. Outros gladiadores também olhavam. Alguns com inveja, outros com desejo mal disfarçado. Marcos sabia, mas fingia não perceber. Ele era chamado de Leão de Sangue, não apenas pela cicatriz, mas pela ferocidade. 47 lutas, 47 vitórias, 29 mortes, 18 com clemência concedida. Seu dono era Brutus Maximus, ex-gladiador que se tornou lanista, empresário de gladiadores. Brutus era um homem duro mas justo. Cabelo grisalho, corpo ainda forte aos 50 anos, olhos que entendiam o que era matar para viver. Marcos, Brutus gritou através do campo de treino. Prepara-se. Recebemos oferta do senador Crasso. Luta especial no Coliseu, em 3 dias. Marcos limpou o suor da testa. Contra quem? A Sombra Escarlate. Marcos deixou a espada cair. A Sombra Escarlate. A lenda. Gladiador que apareceu do nada 5 anos atrás. Nunca removia o elmo. Nunca falava. Lutava com 2 adagas. Movimento fluido como dança. Mortal como víbora. 33 lutas. 33 vitórias. 17 mortes. 16 clemências. E os rumores diziam que a sombra tinha olhos verdes como esmeraldas. Marcos sentiu o coração disparar. Qual escola ele pertence? Marcos perguntou, voz controlada demais. Ludus Valesca, sul de Roma. Valesca. Marcos conhecia o nome. Sabrina Valesca, única mulher lanista de Roma. Ex-gladiadora que comprou a própria liberdade e agora treinava outros. Você conhece o nome verdadeiro da sombra? Marcos insistiu. Brutus franziu a testa. Por que o interesse? É só mais uma luta. Brutus, por favor. O homem mais velho suspirou. Ouvi rumores que é diferente. Mas Crasso proibiu qualquer informação pessoal. Quer surpresa para a multidão. Marcos virou-se, caminhando para sua cela. Marcos. Brutus chamou. Você está bem? Sim, Marcos mentiu.
Enquanto isso, a 120 quilômetros ao sul, Adrian também não era mais um menino. Era uma tempestade contida em forma humana. 1,78 m de altura. Corpo mais esguio que Marcos, mas cada centímetro era músculo funcional, construído para velocidade e precisão. Ombros definidos, braços esculpidos com músculos longos e eficientes. Abdômen marcado, quadril estreito, pernas fortes, tornozelos finos. Cabelo loiro escuro cortado curto nas laterais, mais longo no topo, estilo prático para lutar. Uma cicatriz grossa cortava o rosto do canto da sobrancelha direita até o meio da bochecha, presente de Lúcio Valério quando Adrian, aos 15 anos, recusou pela última vez. Recusou e enfiou a adaga no pescoço do senador. Adrian fugiu. Sobreviveu nas ruas por meses. Roubou. Matou quando necessário. Foi capturado lutando em arenas clandestinas. Sabrina Valesca o viu lutar e comprou sua dívida, oferecendo escolha: morrer como criminoso ou viver como gladiador. Adrian escolheu as lâminas. Seu rosto, mesmo com a cicatriz, ainda tinha beleza perigosa. Maçãs do rosto altas, lábios bem desenhados, queixo angular. E aqueles olhos verdes, já de líquido que parecia brilhar com luz própria. Mulheres da vila se ofereciam. Ele aceitava às vezes. Precisava do alívio físico, da distração. Mas nunca conseguia terminar sem pensar em olhos castanhos escuros. Sempre pedia desculpas. Sempre deixava moedas extras. Homens também se ofereciam, mais discretamente. Adrian aceitava mais raramente ainda. Tinha medo do que poderia sentir. Adrian. Sabrina Valesca entrou no quarto dele sem bater. Ela tinha 42 anos. Cabelo negro com fios grisalhos preso em trança. Corpo ainda musculoso, com cicatrizes de glória. Rosto duro, mas olhos gentis. Temos uma luta. Coliseu. 3 dias. Adrian olhou pela janela. Contra quem? O leão de sangue. O mundo parou. Adrian sentiu como se tivesse enfiado a adaga no peito. Descrição dele, Adrian disse, voz perigosamente calma. Sabrina notou a mudança. Adrian, você conhece esse gladiador? Descrição. Ele virou, olhos selvagens. Sabrina nunca tinha visto Adrian assim. Alto, muito alto. Cabelo escuro, longo. Cicatriz grande no peito em forma de garra. Olhos castanhos escuros. É da escola de Brutus. Veio das Minas do Norte há 12 anos. Por quê? Adrian soltou um som que era meio riso, meio soluço. Adrian. Sabrina segurou os ombros dele. Fala comigo. É ele, Adrian sussurrou. É o Marcos. Quem é Marcos? Adrian olhou para ela com olhos vidrados. A pessoa que me prometeu que ia me encontrar. A pessoa que eu prometi esperar. A pessoa. Sua voz quebrou. A pessoa que eu mais amo nesse mundo. Sabrina sentiu um arrepio. E vão nos fazer lutar até a morte. Adrian continuou. Roma vai nos obrigar a destruir um ao outro. Depois de 12 anos procurando. É assim que a gente se reencontra. Ele caiu de joelhos. Sabrina, a mulher que havia matado 20 homens na arena sem piscar, não sabia o que dizer. Eu preciso vê-lo, Adrian disse. Antes da luta. Eu preciso. Crasso proibiu qualquer contato. Mandou vigiar. Então eu fujo. Saio de Roma. Desapareço. Se fugir, ele mata todos nós. Toda a escola. 80 pessoas. Adrian olhou para ela em horror. É assim que Crasso funciona, Sabrina disse amargamente. Ele não quer só sangue. Quer drama. Descobriu sobre você de alguma forma. E está usando isso. Adrian socou o chão até os nós dos dedos sangrarem. 3 dias se arrastaram como 3 anos. Marcos não dormia. Ficava acordado olhando para a parede de sua cela, onde havia talhado com unha ao longo dos anos. 4.378 dias sem você. Ele tentou subornar guardas. Tentou escapar. Tentou descobrir qualquer informação. Nada funcionou. Adrian também não dormia. Ficava segurando o único pedaço que tinha do passado, fragmento de tecido que pertenceu à túnica de Marcos. Estava fossilizado pelo tempo, mas ainda cheirava. Lá.
Pela primeira vez em anos, Adrian chorou. E Marcos, a 120 quilômetros de distância, também chorava, sem saber que seus choros ecoavam na mesma noite. Dia da luta. O Coliseu estava lotado. 50.000 pessoas gritando, bebendo, apostando. O maior evento da temporada. Senador Publio Licínio Crasso observava de seu camarote privado. Tinha 55 anos, corpo gordo escondido sob togas caras, rosto de rato, olhos pequenos e cruéis. Era conhecido por 3 coisas: riqueza obscena, crueldade casual e obsessão por gladiadores. Ele sabia exatamente quem eram Marcos e Adrian. Havia investigado, descoberto a conexão e arquitetou esse momento como obra-prima de sadismo. Drusus Crasso disse ao seu assistente, um homem magro chamado Drusus Nero: "Você colocou as crianças nas posições que mandei?" "Sim, senhor." 80 crianças das 2 escolas nas arquibancadas especiais, cercadas por guardas. Perfeito. Se eles tentarem qualquer coisa mesmo, as crianças morrem primeiro. Drusus engoliu seco. Mesmo para Roma, isso era monstruoso. Nos túneis sob a arena, Marcos se preparava. Brutus ajustou a armadura dele. Protetor de braço esquerdo, cinturão largo, saia de couro reforçado. Sem elmo, leão de sangue sempre lutava com o rosto exposto. "Marcos", Brutus disse suavemente, "você está diferente. Nunca te vi assim antes de luta." Marcos apertou o cabo da espada. Gladius romano, lâmina curta e larga, perfeita para estocadas. "E se eu te dissesse", Marcos falou devagar, "que a pessoa do outro lado desse portão é a única pessoa no mundo que eu amo?" Brutus congelou. "E se eu dissesse que passei 12 anos procurando? Que essa pessoa é tudo que me manteve vivo? Que eu matei 47 homens só para ter chance de vê-la de novo?" "Marcos." "E agora?" Marcos continuou, voz quebrando, "vão me forçar a destruir essa pessoa. Para entretenimento." Brutus colocou a mão no ombro dele. "Então não lute. Se eu não lutar, Crasso mata todos. Você sabe como ele é." Silêncio pesado. "Então faça o que tiver que fazer", Brutus disse, "mas saiba que eu estarei torcendo por vocês. Não pela luta. Por qualquer coisa que acontecer depois." Marcos assentiu. O portão começou a ranger. No túnel oposto, Adrian vestia a armadura mais leve. Proteção mínima nos antebraços. Torso exposto. Elmo completo que cobria todo o rosto. Marca registrada da sombra escarlate. 2 adagas curvas nas mãos. Sabrina estava na frente dele. "Adrian, escuta. Não importa o que acontecer lá fora. Você fez o que pôde. Sobreviveu. Isso já é vitória." Adrian olhou para ela através das grades do elmo. "E se eu te dissesse", Adrian sussurrou, "que eu preferia ter morrido nas minas do que ter que fazer isso?" Sabrina sentiu lágrimas. Ela, que nunca chorava. "Então não faça. Ele mata as crianças. Então lutem. Mas lutem juntos. Contra quem realmente merece." Adrian pegou a mão dela. "Obrigado. Por tudo." O portão dele também começou a ranger. O público não sabe, mas está prestes a testemunhar, não uma execução, mas o nascimento de uma revolução. A luz do meio-dia invadiu os túneis. À minha esquerda, o anunciador Tibério Flávio berrou: 47 vitórias, 29 mortes. O predador implacável, o leão de sangue é. Marcos entrou na arena. 50.000 pessoas explodiram em gritos. Ele era uma visão de poder bruto. Músculos brilhando sob o sol. Cada passo confiante. Espada refletindo luz. Mulheres gritavam seu nome. Homens batiam punhos no peito em reconhecimento de guerreiro. Marcos nem ouvia. Seus olhos procuravam apenas uma coisa. À minha direita, Tibério continuou. 33 vitórias. 17 mortes. O fantasma que dança com a morte. Assombrar, escarlateei. Adrian entrou. O rugido ficou ainda mais alto. Ele se movia como água. Cada passo preciso. Corpo menor que Marcos, mas igualmente magnético. As adagas giravam nas mãos. Truque que aprenderá para intimidar.
Eles se posicionaram a 20 metros de distância. Marcos estudou a postura do oponente. Aquela forma de segurar as adagas, dedos levemente curvados, peso no pé esquerdo, ombro direito um pouco mais baixo. Era um estilo que apenas uma pessoa no mundo usava. Porque Marcos tinha ensinado os fundamentos, anos atrás, quando eram apenas crianças brincando de guerreiros com gravetos. Marcos sentiu o mundo desacelerar. Não, ele sussurrou. Não pode ser. Adrian olhava através das grades do elmo. Aquele corpo, aquela cicatriz em forma de garra no peito. Ele conhecia aquela cicatriz. Estava presente no dia em que aconteceu. Marcos tinha 16 anos. Sua primeira luta contra animal. Adrian viu de longe, comprado recentemente por Sabrina, reconhecendo Marcos através de desenho que um informante trouxera. Marcos quase morreu. O leão rasgou o peito dele. Mas Marcos sobreviveu. E ganhou o nome. Adrian nunca conseguiu falar com ele. Foi transferido para outra cidade no dia seguinte. Mas gravou aquela imagem. Marcos sangrando, mas vivo. Marcos forte. Marcos procurando. E agora Marcos estava ali, a 3 metros de distância, com espada em punho. Adrian sentiu os joelhos fraquearem. Lutem! Tibério berrou. A multidão explodiu em gritos sanguinários. Nenhum dos dois se moveu. Apenas se olharam. Marcos deu um passo. Adrian recuou meio passo. A linguagem corporal de Adrian era familiar. Forma de se mover quando nervoso. Marcos deixou a espada cair a alguns centímetros. Adrian percebeu. Inclinou a cabeça. Gesto de confusão que era exatamente igual ao que fazia quando criança. Marcos sentiu como se tivessem perfurado o peito dele. Adrian. Marcos sussurrou. Baixo demais para alguém além deles ouvir. Adrian congelou completamente. A multidão começou a vaiar. Lutem! Lutem! Sangue! Sangue! Crasso, no camarote, sorriu. Agora vem a parte divertida, ele murmurou. Adrian levantou, mãos trêmulas. Segurou as laterais do elmo. Marcos parou de respirar. Lentamente, centímetro por centímetro, Adrian removeu o elmo. Cabelo loiro escuro caiu sobre a testa suada. A cicatriz atravessava o rosto bonito. E aqueles olhos, verde jade, exatamente como Marcos lembrava. Exatamente como via em todos os sonhos. Olhos cheios de lágrimas. O Coliseu inteiro silenciou. 50.000 pessoas confusas com a pausa dramática. Adrian, Marcos disse, agora em voz alta. Marcos, Adrian respondeu, voz quebrada. Eles ficaram parados, apenas olhando um para o outro. 12 anos de procura. 12 anos de dor. 12 anos de sobrevivência apenas por esse momento. E agora que o momento chegou, era para se matarem. Marcos começou. Lágrimas escorrendo. Eu cumpri a promessa. E eu? Adrian soluçou. Eu esperei. Como prometi. A espada de Marcos caiu no chão com estalo metálico. Ele começou a caminhar na direção de Adrian. Adrian largou as adagas. Também começou a caminhar. A multidão observava em silêncio absoluto. Ninguém entendia o que estava acontecendo. Eles se encontraram no centro da arena. Marcos estendeu a mão. Tocou o rosto de Adrian. Polegar traçando a cicatriz nova. Quem fez isso com você? Marcos perguntou, voz perigosa. Já está morto. Adrian respondeu, colocando a mão sobre a de Marcos. A cicatriz. Adrian tocou o peito de Marcos. O leão. Sobrevivi. Porque prometi que ia te encontrar. Adrian desmoronou. Marcos o segurou antes que caísse. E ali, no centro do Coliseu, sob os olhos de 50.000 pessoas, sob o sol de Roma, eles se abraçaram. Marcos enterrou o rosto no cabelo de Adrian. Adrian agarrou as costas de Marcos como se fosse desaparecer. Eu te amo, Marcos sussurrou. Sempre amei. Desde o dia que dividiu aquela água. Eu te amo, Adrian chorou. Nunca parei. Nem por um dia. A multidão explodiu. Mas não em comemoração. Em confusão. Alguns vaiavam. Outros riam nervosos. Muitos apenas observavam, chocados. Crasso levantou-se, furioso. Isso é uma abominação. Ele berrou. Matem-se agora ou eu mato vocês e suas escolas.
Marcos e Adrian se separaram. Olharam para o camarote. Você não vai fazer nada, Marcos gritou de volta. Não. Crasso fez sinal. Guardas se posicionaram atrás das 80 crianças nas arquibancadas. Espadas nos pescoços de inocentes. Você tem 10 segundos. Crasso berrou. Um de vocês morre ou todos morrem. Marcos e Adrian olharam para as crianças. Viram o terror nos olhos delas. Não. Adrian sussurrou. Não, não, não. 10. Crasso começou a contar. Marcos Adrian segurou o rosto dele. Me escuta. Pega sua espada. E termina isso rápido. Por favor. Não. 9. Eu não consigo. Adrian. Eu não consigo. 8. Você tem que conseguir. Adrian forçou. Porque se não conseguir, 200 pessoas morrem. E nossa chance de viver foi em vão. 7. Marcos pegou a espada com mão tremendo violentamente. 6. Adrian fechou os olhos. Rápido. Promete que é rápido. 5. Adrian, eu. Marcos posicionou a lâmina. 4. Eu te amo. Sempre vou te amar. 3. E eu sempre vou amar você. Em qualquer vida. Qualquer mundo. 2. Marcos levantou a espada. 1. Adrian abriu os olhos. Olhou nos olhos de Marcos uma última vez. E sussurrou. Obrigado. Por me encontrar. Marcos fechou os olhos. Preparou-se para o pior ato de sua vida. E então, espera. A voz veio de Brutus. Ele estava de pé na entrada da arena, armado. Ao lado dele, Sabrina, também armada. E atrás deles, todos os gladiadores de ambas as escolas. 50 homens e mulheres. Todos armados. Marcos. Brutus gritou. Você passou 12 anos me dizendo que tinha promessa a cumprir. Cumpra. Mas não do jeito que esses porcos querem. Sabrina gritou. Adrian, eu te ensinei que sobreviver não é viver. Então viva. A multidão entrou em pânico. Crasso berrou. Guardas. Matem todo mundo. Mas os gladiadores já estavam invadindo. Caos absoluto explodiu. Marcos olhou para Adrian. Adrian olhou para Marcos. E pela primeira vez em 12 anos, sorriram ao mesmo tempo. Juntos. Marcos perguntou. Sempre Adrian respondeu. Eles pegaram suas armas. Viraram-se costas contra costas, posição que assumiam instintivamente quando crianças. Senti sua falta, Marcos disse. Eu também, Adrian respondeu. 20 guardas da arena invadiram para contê-los. O que a multidão viu a seguir não foi luta. Foi arte. Foi poesia. Foi duas metades da mesma alma finalmente reunidas. Marcos avançou. Força bruta. Golpes pesados que quebravam escudos. Adrian dançou. Velocidade pura. Lâminas cortando tendões e artérias. Eles não precisavam falar. Cada movimento de um completava o do outro. Marcos bloqueava enquanto Adrian atacava pelas costas. Adrian esquivava enquanto Marcos finalizava. Marcos derrubava enquanto Adrian desarmava. Era coreografia mortal construída por anos de memória muscular compartilhada. Primeiro guarda caiu, garganta cortada por Adrian. Segundo, crânio rachado pela espada de Marcos. Terceiro e quarto simultaneamente, combo sincronizado. A multidão que antes vaiava agora assistia, hipnotizada. Porque o que estava acontecendo era impossível. Dois lutadores se movendo como um só organismo. Enquanto isso, os gladiadores das escolas libertavam as crianças. Brutus lutava ao lado de Sabrina. Dois veteranos que sabiam que essa era sentença de morte, mas não ligavam mais. Sempre quis morrer fazendo algo que importasse. Brutus gritou, decapitando o guarda. Então hoje é seu dia de sorte. Sabrina respondeu, cravando lança em outro. As crianças corriam para a saída, protegidas por gladiadores que formavam barreira humana. No camarote, Crasso tentava fugir. Mas Marcos tinha visto. Adrian, ali. Marcos apontou. Adrian seguiu o olhar. Viu Crasso. Vamos, Adrian disse. Eles correram juntos através do caos. Saltaram obstáculos. Cortaram guardas. Subiram pelas arquibancadas com agilidade de gatos. A multidão abria caminho.
Alguns por medo, outros por admiração, porque mesmo em Roma, cidade que via 1000 atrocidades diárias, havia algo inegavelmente poderoso no que estavam testemunhando. 2 guerreiros magníficos, corpos perfeitos em movimento sincronizado, amor tão intenso que desafiava império. Mulheres choravam, homens sentiam inveja e desejo, crianças olhavam maravilhadas. Marcos e Adrian alcançaram o camarote. Crasso estava encurralado. Drusus, o assistente, bloqueava a passagem. Saiam da frente. Drusus disse, voz tremendo, ou eu. Adrian arremessou a adaga. A lâmina atravessou a garganta de Drusus. Ele caiu, afogando no próprio sangue. Adrian recuperou a adaga sem quebrar o passo. Crasso recuou. Vocês não podem. Eu sou senador. Me tocar é traição contra Roma. Marcos agarrou-o pelo pescoço. Ergueu-o com um braço. Força de anos carregando armas pesadas. Traição. Marcos cuspiu. Você nos arrancou um do outro quando éramos crianças. Adrian se aproximou, olhos gelados. Nos transformou em assassinos. Nos forçou a destruir um ao outro para sua diversão. Marcos continuou. Crasso engasgava. Eu só. Você só nada, Adrian disse. Você é símbolo de tudo que está podre em Roma. Marcos olhou para Adrian. Comunicação silenciosa. Adrian assentiu. Juntos, ergueram Crasso e o jogaram do camarote. Crasso despencou 15 metros. Aterrissou na arena com um estalido ósseo horrível. Ainda vivo. Mal. A multidão ficou em silêncio absoluto. Marcos e Adrian saltaram de volta para a arena. Descem pelos degraus rápido. Caminharam até Crasso. Ele tentou se arrastar. Pernas quebradas não funcionavam. Por favor. Crasso implorou. Misericórdia. Misericórdia. Adrian repetiu. Como a que você mostrou quando nos separou? Como a que mostrou quando ameaçou crianças? Marcos adicionou. Adrian se ajoelhou ao lado de Crasso. Aproximou os lábios do ouvido dele. Sabe o que você realmente merece? Adrian sussurrou. Esquecimento. Morrer sabendo que seu nome será lembrado apenas como o monstro que uniu o que tentou separar. Adrian levantou-se. Marcos e Adrian, juntos, ergueram suas armas e as abaixaram em sincronia perfeita. Crasso morreu instantaneamente. Silêncio. 50.000 pessoas em silêncio absoluto. Então, alguém começou a bater palmas. Um gladiador, na multidão. Depois outro. Depois uma mulher. Depois uma sessão inteira. Em 60 segundos, o Coliseu inteiro rugia, mas não em raiva, em ovação. Porque mesmo Roma, cidade cruel e sanguinária, reconhecia quando havia presenciado algo transcendente. Eles esperavam ver morte, mas viram nascimento. Nascimento de algo que Roma temia mais que bárbaros ou pragas. Esperança. Marcos e Adrian ficaram parados no centro da arena. Sangue nos corpos, suor nos rostos, armas nas mãos. E finalmente, juntos. Adrian largou as adagas. Virou-se para Marcos. Marcos largou a espada. Virou-se para Adrian. E se beijaram. Ali, no centro do Coliseu. Sob os olhos de 50.000 pessoas. Foi beijo desesperado. Beijo de 12 anos de espera. Beijo que dizia eu sobrevivi por isso. Beijo que dizia nunca mais nos separam. Marcos segurou o rosto de Adrian como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Adrian agarrou os ombros de Marcos como se fosse âncora na tempestade. E a multidão aplaudiu mais alto. Porque mesmo os mais duros reconheciam amor quando viam. Mesmo os mais cínicos sentiam algo apertar no peito. Mesmo Roma, com todos os seus defeitos, ainda tinha alma. Brutus e Sabrina se aproximaram. Odeio interromper, Brutus disse, sorrindo apesar do sangue escorrendo do braço. Mas a guarda imperial vai chegar em minutos. Marcos e Adrian se separaram, mas não soltaram as mãos. Então corremos. Adrian perguntou. Corremos, Marcos confirmou. Sabrina apontou. Passagem secreta. Leva aos esgotos. De lá, saída da cidade. Os 4 correram. Atrás deles,
80 crianças salvas, 50 gladiadores libertos, e uma revolução que acabava de nascer. Eles correram pelos esgotos de Roma, água suja até os tornozelos, cheiro nauseante, mas era cheiro de liberdade. Marcos não soltava a mão de Adrian, nem por um segundo. Adrian sorria, primeira vez em anos sorrindo de verdade. Você cumpriu a promessa, Adrian disse enquanto corriam. Disse que ia, Marcos respondeu. 12 anos é tempo longo. Podiam ser 12 vidas. Eu ainda ia procurar. Adrian apertou a mão dele. Chegaram à saída, boca de esgoto que dava para o rio Tibre. O grupo emergiu. Ar fresco, sol começando a se pôr. E agora? Alguém perguntou. Brutus olhou ao redor. 50 adultos, 80 crianças, todos fugitivos. Agora Sabrina disse: nós criamos algo novo, algo que Roma nunca viu. O quê? Uma das crianças perguntou. Menina de 9 anos chamada Lívia. Marcos se ajoelhou na frente dela. Liberdade. Verdadeira liberdade. Onde? Lívia perguntou. Adrian também se ajoelhou. Existe um lugar. Sul, além das fronteiras de Roma, onde não há senhores nem escravos. É longe. Outra criança, menino de 7 anos chamado Túlio, perguntou. Muito, Marcos admitiu. Semanas de caminhada. Vai ser difícil, perigoso. Mas Adrian continuou. Vai ser juntos. E juntos, nós somos indestrutíveis. As crianças sorriram. Os adultos assentiram. Então vamos, Brutus declarou. Antes que as legiões nos encontrem. Começaram a caminhar. Marcos e Adrian na frente. Lado a lado. Você está com medo? Adrian perguntou baixinho. Apavorado, Marcos admitiu. E você? Também. Mas menos do que deveria. Porque você está aqui. Marcos sorriu. Sabe o que é engraçado? O quê? Passei 12 anos achando que te encontrar seria o fim da busca. Mas na verdade, é só o começo. Adrian completou. Marcos parou. Virou Adrian para si. Eu te amo, Marcos disse. Preciso que você saiba. Não como criança que precisava de proteção, mas como homem que escolhe você. Todos os dias. Para sempre. Adrian sentiu lágrimas, mas eram boas. E eu te amo. Não como sobrevivente agarrado à memória, mas como homem que te escolhe também. Em qualquer vida. Qualquer mundo. Eles se beijaram de novo. Mais suave agora. Menos desespero. Mais promessa. Quando se separaram, Brutus estava observando, olhos marejados. Vocês dois, ele disse, vão mudar o mundo. Tenho certeza. Não queremos mudar o mundo, Marcos disse. Só queremos viver nele. Do nosso jeito. Às vezes, Sabrina disse. Isso é exatamente o que muda tudo. Eles caminharam por 3 dias. Roma enviou patrulhas. Mas o grupo era esperto. Sabiam se esconder. Sabiam lutar quando necessário. Na terceira noite, acamparam perto de Rio. As crianças dormiam. Guardas faziam turno. Marcos e Adrian sentaram afastados. Primeira privacidade real. Conta, Marcos disse. Os 12 anos. O que aconteceu com você? Adrian respirou fundo. E contou tudo. O senador. O abuso. A fuga. A sobrevivência. As arenas. Sabrina. Marcos ouviu em silêncio. Mandíbula apertada. Olhos perigosos. Se ele ainda estivesse vivo, Marcos disse quando Adrian terminou, eu passaria dias matando. Já está morto. Morreu rápido demais, se me perguntar. Silêncio. Marcos, você ainda me quer? Depois de saber. Marcos olhou para ele como se tivesse dito a maior blasfêmia. Adrian, você sobreviveu. Você lutou. Você se tornou algo incrível apesar de tudo que tentaram fazer com você. Eu não te quero apesar do que aconteceu. Eu te quero porque você é forte o suficiente para ter sobrevivido. Adrian soluçou. Marcos o puxou para abraço. Agora você conta. Adrian murmurou contra o peito de Marcos. Marcos contou. As lutas. As mortes. A busca obsessiva. Os fracassos. A solidão. Houve alguém? Adrian perguntou, hesitante. Mulheres ofereceram. Recusei quase todas. Aceitei 2 vezes, no começo.
tentando esquecer. Não funcionou. Você. Eu aceitei mais vezes. Precisava sentir algo. Qualquer coisa. Mas nunca funcionava. Sempre pensava em você. Sempre me sentia vazio depois. Não me importo, Marcos disse. Você fez o que precisava para sobreviver. Assim como eu. Mesmo? Adrian. Marcos segurou o rosto dele. Você poderia ter dormido com 100 pessoas. Não mudaria nada do que sinto. Porque sei a verdade. Você é meu. E eu sou seu. Sempre fomos. Sempre seremos. Adrian beijou o beijo que virou algo mais. Mãos explorando. Respirações acelerando. Marcos. Adrian sussurrou. Eu quero. Nunca fiz isso com alguém que eu realmente amo. Nem eu. Marcos admitiu. Mas quero. Com você. Só você. Eles se afastaram do acampamento. Encontraram um ponto, isolado pelo rio. E ali, sob estrelas, pela primeira vez, fizeram amor. Não foi perfeito. Foi atrapalhado. Hesitante. Mas foi deles. E quando terminaram, deitados entrelaçados, Adrian chorou de felicidade pura. 12 anos, ele sussurrou. 12 anos esperando por esse momento. Valeu cada segundo, Marcos respondeu, beijando a testa dele. Eles dormiram assim. Pela primeira vez em 12 anos, completos. 4 meses passaram. O Império procurava. Mas eles eram fantasmas. E fantasmas não podem ser capturados quando tem motivo para desaparecer. Eles chegaram finalmente. Território além das fronteiras romanas. Pequena vila costeira chamada Portus Libertas, Porto da Liberdade. Lugar onde ex-escravos construíram comunidade. Onde Roma não tinha poder. O grupo foi recebido. Ofereceram terras, trabalho, paz. Brutus e Sabrina decidiram treinar jovens, mas não para a guerra, para a defesa, para a força, para a escolha. As crianças foram adotadas por famílias. Ganharam nomes novos, futuros novos. E Marcos e Adrian construíram casa pequena à beira-mar. 6 meses depois do Coliseu. Marcos acordou com o sol batendo no rosto. Adrian ainda dormia ao lado. Cabelo bagunçado. Rosto pacífico. Cicatriz brilhando sob luz matinal. Marcos traçou a cicatriz suavemente. Adrian abriu os olhos. Sorriu. Bom dia, Adrian murmurou. Melhor dia, Marcos corrigiu, beijando. Eles se levantaram. Vestiram roupas simples, não mais armaduras. Caminharam até a praia. A água era azul cristalino. Areia branca. Céu sem nuvens. Você acredita? Adrian perguntou. Que estamos realmente aqui? Às vezes acordo achando que é sonho. Marcos admitiu. Aí vejo você. E sei que é real. Adrian encostou a cabeça no ombro dele. Marcos, você se arrepende de alguma coisa? Nunca. E você? Só de não ter sido mais forte. Para escapar antes. Para te encontrar antes. Marcos virou Adrian para si. Adrian, ouve. A gente chegou aqui exatamente quando devíamos. Não antes. Não depois. O tempo certo. Como sabe? Porque se tivesse sido antes, talvez não estivéssemos prontos. Talvez precisássemos nos tornar quem somos para poder construir isso. Juntos. Adrian sorriu. Lágrimas boas. Quando ficou tão sábio. Aprendi com você. Eles se beijaram. Gosto de sal. Gosto de lar. Naquela noite, fizeram fogueira na praia. Todo o grupo. Os 50 gladiadores. As 80 crianças. Agora jovens. Brutus. Sabrina. Alguém trouxe vinho. Alguém pescou. Alguém cantou. Lívia, a menina, agora com 10 anos, se aproximou de Marcos e Adrian. Posso perguntar uma coisa? Sempre Adrian disse. Vocês realmente se amam? Tipo, como as histórias. Marcos e Adrian trocaram olhar. Mais do que histórias, Marcos disse. Como assim? Adrian se ajoelhou na altura dela. Histórias têm final feliz fácil. A gente teve que lutar, sofrer, esperar, quase nos matar. Mas chegamos aqui, juntos. Isso é mais real do que qualquer história. E mais forte, Marcos adicionou. Lívia sorriu. Quando crescer, quero amar assim também. Você vai, Adrian prometeu. E quando amar,
Luta por isso. Sempre. A menina abraçou os dois e correu de volta para as outras crianças. Brutus se aproximou. Marcos. Adrian. Preciso falar. Eles se levantaram. Brutus parecia velho. Mais do que seus 50 anos. Estou orgulhoso, ele disse simplesmente. De vocês. Do que fizeram. Do que são. Brutus. Marcos começou. Deixa eu terminar. Brutus sorriu. Passei vida inteira lutando. Matando. Sobrevivendo. Mas nunca vivi. Não de verdade. Vocês dois. Vocês estão vivendo. E me ensinaram que nunca é tarde. O que quer dizer? Adrian perguntou. Brutus olhou para Sabrina, que estava rindo com um grupo de crianças. Vou pedir ela em casamento, Brutus disse. Dois velhos gladiadores. Ridículo, né? Marcos riu. É perfeito. Ela vai dizer sim. Brutus perguntou, genuinamente nervoso. Com certeza, Adrian garantiu. E ela disse. Naquela mesma noite, Brutus pediu. Sabrina chorou. Disse sim. O grupo inteiro comemorou. Um ano depois, Marcos e Adrian estavam deitados no telhado da casa, observando estrelas. Sabe o que percebi? Adrian disse. HM. A gente passou mais tempo juntos agora do que quando éramos crianças. Marcos pensou. É verdade. E cada dia, eu te amo mais. Marcos virou-se de lado. Impossível amar mais do que eu amo. Quer apostar? Que tipo de aposta? Adrian sorriu. Aquele sorriso malicioso. Quem conseguir provar que ama mais, ganha. E o que ganha? Tudo. A vida inteira. Cada segundo. Marcos puxou Adrian para cima dele. Então eu já ganhei. Porque já tenho isso. Eles se beijaram. E fizeram amor sob estrelas. 5 anos depois do Coliseu. Portus Libertas cresceu. Virou cidade. Refúgio para centenas. Roma tentou invadir uma vez. Falhou. Os ex-gladiadores sabiam lutar melhor do que soldados. Marcos e Adrian agora tinham 28 e 27 anos. Ainda juntos. Ainda apaixonados. Ainda indestrutíveis. Eles dizem que o amor conquista tudo. Mas isso é mentira. Amor não conquista sozinho. Precisa de coragem. Precisa de sacrifício. Precisa de escolha. E Marcos e Adrian escolheram. Todos os dias. Em cada momento. Escolheram amor em vez de ódio. Esperança em vez de desespero. Juntos em vez de separados. E isso mudou o mundo. 10 anos depois do Coliseu. Marcos tinha 33. Adrian tinha 32. Eles estavam na mesma praia. Mesmo lugar onde faziam amor pela primeira vez. Mas agora, não estavam sozinhos. 2 meninos brincavam na areia. Irmãos que haviam adotado quando bebês. Órfãos de guerra. O mais velho, Cássio, tinha 8 anos. Cabelo escuro como Marcos. O mais novo, Evandro, tinha 6. Olhos verdes como Adrian. Pai Marcos. Pai Adrian. Cássio gritou. Olha o que encontrei. Era a concha perfeita. Espiral delicada. Linda, Marcos disse, pegando o menino no colo. Posso ficar? Cássio perguntou. Claro. Evandro correu também. Eu também quero. Adrian pegou. Então vamos todos procurar conchas. Os 4 procuraram. Rindo. Brincando. Família. Naquela noite, depois das crianças dormirem, Marcos e Adrian sentaram na varanda. Você é feliz? Adrian perguntou. Marcos olhou para ele. Mais do que achei que algum dia seria possível. Mesmo, sem arrependimentos. Nenhum. E você? Adrian segurou a mão dele. Eu passei anos achando que felicidade era impossível. Que eu estava quebrado demais. Danificado demais. Mas você me mostrou que estar quebrado não significa estar destruído. Que cicatrizes são mapas de sobrevivência. Que amor não precisa ser perfeito para ser real. Marcos beijou a mão dele. Você me ensinou que promessas valem a pena. Que esperar vale a pena. Que lutar vale a pena. Nós nos ensinamos a viver, Adrian disse. Sim. Silêncio confortável. Marcos. HM. Se você pudesse voltar, mudar algo, evitar a separação, evitar a dor, você mudaria? Marcos pensou longamente.
Não, ele disse finalmente. Porque a dor nos fez quem somos. A espera nos ensinou a valorizar. A luta nos deu força. E chegar aqui, valeu cada segundo de inferno. Adrian soluçou. Eu também não mudaria nada. Nem um segundo. Eles se beijaram. 10.000º beijo. E ainda tinha gosto de primeira vez. Roma caiu. Eventualmente. Todos os impérios caem. Mas histórias sobrevivem. Marcos e Adrian viveram até os 60. Morreram com horas de diferença. Marcos primeiro, Adrian segurando a mão dele. Depois Adrian, sorrindo, sussurrando: finalmente te encontrei de novo. Deixaram filhos, netos, legado. E mais importante, deixaram prova de que amor verdadeiro, amor escolhido, amor lutado, esse amor é indestrutível. Não importa o que o mundo faça. Não importa quem tente destruir. O amor que escolhe existir, esse amor vence. Sempre. Para sempre.